Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Keely Bunker nasceu em 7 de setembro de 1999 e tinha 20 anos na época dos fatos. Ela vivia em Tamworth, na Inglaterra, com seus pais e outros 2 irmãos. Os seus pais eram separados, então ela e os irmãos dividiam o tempo entre a casa da mãe e do pai, mas a família levava uma vida tranquila e harmoniosa. A Keely era uma garota comunicativa, tinha muitos amigos, era calma, gostava muito de crianças e tinha o sonho de um dia ser professora de crianças. Nessa época, ela trabalhava como garçonete enquanto buscava por um emprego na área da educação. Em 18 de setembro de 2019, a Keely tinha completado 20 anos há poucos dias, no dia 7 de setembro, então ela e sua melhor amiga Monique combinaram de ir a um show de um rapper que era o rapper favorito da Keely, para elas então comemorarem meio atrasado ali, mas comemorar o aniversário de 20 anos da Keely. Esse show aconteceria na cidade vizinha, em Birmingham, que ficava a cerca de 30 quilômetros de distância da cidade delas. Elas foram então para esse show, lá foi tudo tranquilo, elas se divertiram bastante e quando acabou, elas decidiram ficar um pouco mais ali em Birmingham e curtir em outras festas. Elas se encontraram então com um outro amigo delas, chamado Wesley Street, de 19 anos, e os 3 juntos decidiram ir para uma boate. Esses 3, a Keely, a Monique e o Wesley, eram amigos já há muitos anos, mais precisamente há 15 anos. Eles se conheciam ali desde o jardim de infância e os 3 moravam bem próximo um dos outros, então eles tinham muita confiança, entre os 3 e as famílias deles também, os pais de cada um, confiavam muito na amizade entre os 3. Por conta dessa longa amizade, como eu disse, os 3 sempre saíam juntos para essas festas e bares, e dos 3, o Wesley era considerado o mais extrovertido e brincalhão. Ele sempre bebia bastante nesses passeios aí que eles iam, nessas festas, e todo mundo dizia que ele era quem animava ali as festas, Ele brincava com todo mundo e realmente fazia o ambiente ficar mais animado. Eles curtiram bastante também então nessa festa e por volta de 3 horas da manhã eles já estavam cansados e decidiram ir embora. Com isso, então, eles chamaram um táxi e pediram para esse taxista deixar eles na casa da Monique. Isso porque, como eu disse, os 3 moravam bem próximos um do outro e a Keely tinha deixado algumas roupas, algumas coisas dela ali na casa da Monique, onde ela tinha se arrumado para ir para a festa. Então ela quis passar lá, pegar essas roupas dela e depois terminar de chegar na sua casa caminhando. Quando chegou na casa da Monique, a Monique ainda perguntou a Keely se ela não queria passar a noite lá, porque já estava muito tarde, a Keely tinha bebido bastante, todos os 3 estavam bem bêbados, eles tinham bebido muito, mas a Keely disse que não, porque no dia seguinte, às 2 horas da tarde, ela tinha marcado uma entrevista de emprego para uma vaga ali na área da educação que ela tanto buscava. Essa vaga seria para ela ser assistente de uma professora em um jardim de infância, então tinha tudo a ver com o que ela queria para a vida dela e ela estava muito ansiosa por essa vaga, por essa entrevista. Então ela falou que preferia ir para casa, descansar bem na cama dela, para no dia seguinte, às 2 horas, ela estar pronta para a entrevista. Sendo assim, então, por volta de 4 horas da manhã, a Keely e o Wesley se despediram da Monique e foram em direção às suas casas. O Wesley morava mais próximo ainda da casa da Keely, então tinha ficado combinado que ele acompanharia ela até a casa dela e depois voltaria para a casa dele, para assim se certificar que ela chegaria em segurança. Porém, no dia seguinte, os pais da Keely foram checar o quarto dela e perceberam que ela não tinha passado a noite em casa. Eles resolveram esperar um pouco mais então, pensando que ela podia ter passado a noite na casa da Monique, mas deu 2 horas da tarde, que era o horário da entrevista dela, e ela não apareceu em casa e nem na entrevista.
Já preocupados, então, eles já tinham tentado falar com ela por telefone várias vezes, mas não tinham tido sucesso. Eles começaram então a ligar para os amigos dela. Dessa forma, através da Monique, eles ficaram sabendo que o Wesley tinha sido a última pessoa a ver a Keeley. A Monique, então, e também os pais da Keeley perguntaram ao Wesley se ele tinha deixado a Keeley em casa, se ele sabia onde ela estava, e ele disse que, na verdade, não tinha acompanhado ela até em casa. Segundo ele, no meio do trajeto, quando já estava ali a apenas algumas ruas da casa da Keeley, ele começou a se sentir muito mal porque tinha bebido muito e disse para ela que não conseguiria acompanhar ela até em casa, que preferia voltar para casa para descansar logo e se ela via algum problema nisso. Ela disse que não, concordou com ele em ele voltar para casa para descansar e que ela chegaria sozinha em casa sem nenhum problema. Os dois se despediram, então, em uma esquina ali, a apenas alguns quarteirões da casa dela, como eu tinha dito, e ele foi para a casa dela e viu ela indo ali caminhando em direção à casa dela. Mas, como ele não acompanhou ela até o final, ele não sabia dizer se ela tinha chegado em segurança. Mesmo muito preocupados, os pais dela ainda resolveram esperar um pouco mais, mas às 5 horas da tarde ela ainda não tinha dado nenhum sinal, nenhuma notícia, e então eles procuraram a polícia e registraram o desaparecimento. Já sabendo que o Wesley tinha sido a última pessoa a estar com ela, os investigadores foram direto tomar o depoimento dele. Ele contou aquela mesma história que tinha contado para Monique e para o pai da Keeley, e então os investigadores pediram para ele acompanhar eles, refazendo ali o trajeto que ele tinha feito com a Keeley, para ver se eles encontravam alguma pista, algum detalhe que pudesse indicar o que tinha acontecido com ela. Porém, eles não encontraram nada durante esse trajeto, as horas se passaram e várias pessoas já estavam ali envolvidas na busca da Keeley por todo o trajeto e toda a região ali próxima à casa dela. Vários amigos, familiares e também voluntários junto com a polícia. Quando foi 9 horas da noite, então, o tio da Keeley, que estava ajudando nas buscas, infelizmente encontrou o corpo dela já sem vida dentro de um lago em um parque local. O Wigton Park era um parque que ficava no trajeto que o Wesley e a Keeley teriam feito juntos naquela noite, e o corpo dela foi encontrado parcialmente submerso na água do lago e coberto por galhos. Ela estava muito machucada, com cortes e hematomas, e a causa da morte havia sido estrangulamento. Além disso, a Keeley também tinha sinais claros de abuso sexual. Com a descoberta do corpo, Wesley acabou sendo preso como único suspeito no crime porque ele tinha sido a última pessoa a estar com ela, mas ele continuava mantendo a sua versão de que não sabia o que tinha acontecido e que era inocente. Porém, dias depois, durante as investigações, a polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança que ficavam ali ao longo do trajeto que ele e Keeley tinham feito juntos e também câmeras do próprio parque onde o corpo foi encontrado. Através dessas imagens, então, os policiais conseguiram ver que Wesley tinha mentido em seu depoimento, porque as câmeras mostravam que, na verdade, por volta de 4 horas da manhã, ele e Keeley entraram juntos no parque e passaram ali dentro algum tempo e depois ele saiu sozinho. E segundo ele tinha se despedido de Keeley mais para frente, mais próximo da casa dela e não tinha mencionado que os dois tinham entrado no parque juntos. Além disso, também, alguns dias depois, saiu o resultado de exame de DNA que tinha feito com a amostra encontrada no corpo de Keeley e esse resultado apontou que realmente foi o Wesley quem abusou da amiga. Depois de saber do resultado de exame de DNA, Wesley mudou a sua versão dos fatos. Agora ele passou a dizer que realmente matou a Keeley, mas que foi tudo um acidente que aconteceu enquanto eles estavam tendo relação sexual consensual no parque. Segundo ele, durante o trajeto que eles faziam da casa da Monique até a casa de Keeley, os dois começaram a flertar e decidiram então entrar no parque para ter relação sexual. Durante o ato, ele segurou então o pescoço da Keeley forte ali como um jogo sexual e acabou a estrangulando sem perceber. Quando viu que a menina estava morta, ele ficou desesperado e resolveu esconder o corpo no lago com os galhos por cima.
mas a polícia acabou não acreditando muito nessa versão do Wesley. Agora, com o Wesley preso, para surpresa de muitas pessoas, outras 3 garotas se apresentaram na delegacia dizendo ter sido vítimas de abuso sexual também por ele. Elas disseram que não tinham contado nada antes por medo e também por vergonha, o que é muito comum nesses casos, mas que agora que elas sabiam da morte da Keeley, elas resolveram contar tudo para de alguma forma ajudar no caso. Em agosto de 2020 aconteceu então o julgamento de Wesley e durante a ocasião, o laudo da perícia derrubou a defesa dele, que tentou dizer que a relação sexual entre ele e Keeley tinha sido consensual, porque a Keeley tinha vários ferimentos de defesa, principalmente no pescoço, que estava todo arranhado, indicando que ela tinha tentado tirar as mãos de Wesley de seu pescoço enquanto era estrangulada. Os investigadores não souberam dizer o porquê da Keeley ter entrado no parque junto com Wesley, se ele atraiu ela para lá de alguma maneira ou se os dois realmente só queriam caminhar um pouco mais, mas o fato é que já lá dentro, em um local afastado, ele teria tentado ter relação sexual com ela, mas ela negou. Ele então, furioso, a atacou, a abusou sexualmente e depois tirou sua vida, escondendo o corpo logo em seguida. No fim, Wesley acabou sendo condenado pelos crimes contra a Keeley e também por aquelas outras 3 moças que o acusaram também de abuso sexual. Ele foi então sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 29 anos de prisão. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Deixa também aqui uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.